pessoal, vamos continuar nossos estudos de física. Eu sou o professor Ubaldo, tá? E nesse canal nós vamos estudar todos os conteúdos de física do nível médio, tá? Pretendo resolver centenas de exercícios e dar vários exemplos para vocês. Então um lugar bom para vocês se preparar para exames, para escola, para vestibulares, essas coisas, tá? Então, se vocês tiverem interesse, acharem legal, se inscreva no canal. Vamos lá, vamos trabalhar hoje com energia e trabalho. O que é energia e trabalho, né? Então, vamos fazer uma dedução simples aqui, tá? De que é, como se quantifica essas coisas, tá? Teoria. Então, vamos imaginar um corpo, tá? Um corpo se movendo, né? Devido a uma força. Então, vamos imaginar que a força, tá? A força vai mover o corpo, certo? Corpo de massa M, então meu corpo aqui tem massa M, tá? Então essa força atuando no corpo vai fazer o corpo se deslocar. O corpo vai deslocar, o corpo está nessa posição, tá? Depois ele vai para a posição na direção da força, tá? Então vamos quantificar isso. Então vamos lá, força igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, tá? Podemos desconsiderar o caráter vetorial aqui, porque eu vou trabalhar em uma dimensão só nessa direção x, por exemplo, tá? Essa força está atuando no corpo, produz uma aceleração no corpo que tem uma massa m. Lembra da equação do Torricelli que nos dá uma relação entre velocidades em um ponto qualquer em relação à velocidade inicial, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Essa equação do Torricelli. Vamos isolar a aceleração. Então vou passar esse v0 ao quadrado para o outro lado da igualdade e vai ficar 2 e ΔS multiplicando, que vai passar dividindo. Então a aceleração vai ficar v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2 ΔS. Tá. Então vamos introduzir essa aceleração aqui. É uma dedução simples, pessoal, tá? Não é uma dedução completa, porque teríamos que considerar o caráter tridimensional da força, né? É uma dedução simples aqui, mas vai dar para vocês observarem a definição de trabalho, principalmente o teorema trabalho e energia cinética. Bom, a aceleração vai entrar aqui, né? V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2 ΔS. Agora vamos pegar esse ΔS no denominador, passar para o outro lado da igualdade, no numerador vai multiplicar a força, tá? Então vai ficar mv quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2, tá? Isso aqui eu vou escrever em termos, com dois termos, tá? Meio de mv quadrado, ou meio m multiplicar o primeiro da meio mv quadrado, e depois multiplica o segundo, menos meio de mv0 ao quadrado. Olha que interessante, tá? Apareceu o produto, um termo com o produto da força vezes deslocamento, e apareceu dois termos aqui, né? Com meio de mv quadrado, tá? mv quadrado é uma coisa que, uma discussão bem antiga, o Leibniz foi o primeiro a observar isso. Isso aqui é uma coisa que se conserva em alguns experimentos, tá? Os experimentos em dissipação, onde não se transforma a energia em calor, tá? Isso aqui a gente conhece como energia de movimento, tá? Esse termo de meio de mv quadrado é energia de movimento ou energia cinética, tá? Então isso aqui é energia, isso aqui também é energia, né? Energia, a primeira é energia de um corpo de massa m com velocidade v, e aqui uma energia de um corpo de massa m com velocidade v0. Então aqui também é energia, né? Energia, né? Força vezes deslocamento é energia, meio de mv quadrado é energia, tá? Essa força vezes deslocamento a gente dá nome de trabalho, os físicos chamam de trabalho da força F,
tá? E esse aqui, energia cinética. Então esse aqui é o famoso teorema da energia cinética, tá bom? Que o trabalho pode se converter em energia cinética, tá? E energia cinética também pode se converter em trabalho, tá? Que pode, por exemplo, a velocidade do corpo pode empurrar o corpo, tá? Então isso aqui é uma coisa importante, um termo importante, tá? Que é uma força atuando no corpo de massa M vai aumentar a velocidade, se estiver na direção do movimento. E aumenta a velocidade por essas porções aqui, tá? É codificado dessa maneira aqui, tá? Se por acaso a força for contrária ao sentido do movimento, né, ela vai captar trabalho, né? Tá. Bom, vou fazer uns exemplos para vocês aqui, tá? Vamos imaginar fazer uns cálculos simples usando essas fórmulas aí. Então vamos imaginar o corpo, tá? Vamos imaginar aqui o corpo sobre uma superfície. Vamos imaginar uma força atuando nesse corpo, tá bom? Uma força F aqui, certo? Opa, vou melhorar essa força F aqui. Uma força F. Vou fazer exemplos numéricos primeiro para ficar bem facinho para vocês entenderem. Vamos supor que o corpo está aqui na posição x igual a 2 e ele vai até uma posição x igual a 10. Vamos imaginar que a força tem 10 newtons. Então vamos lá. A força está na direção do movimento. O objeto está inicialmente x igual a 2, vai até x igual a 10. Qual é o trabalho? Como calcular o trabalho? O trabalho é força vezes o deslocamento. Tá? Olha aqui. Trabalho é força vezes o deslocamento. Então, nesse modo simples aqui, nesse exemplo bem simples, que a força é constante, 10 newtons vezes deslocamento. Deslocamento é 10 menos 2, ele deslocou 8 metros aqui. Tá? Então, o meu trabalho é 10 vezes 8, 80 newton metros. Tá bom? 80 newton metros. Essa unidade aqui parece muito newton metro, é energia. É energia, tá? É dado o nome Joule em homenagem a Joule. Então, vocês ouviram falar em Joule, vocês estão ouvindo falar em energia, tá? No sistema internacional, Joule é uma abreviação de Newton metro, Newton vezes metro, tá bom? Uma coisa importante que eu quero mencionar para vocês aqui, já para vocês entenderem no futuro como achar o trabalho de uma força variável, por exemplo, é o gráfico, tá? É o gráfico que a gente pode obter se a gente colocasse força no eixo Y e o movimento aqui, né, direção no eixo X. Então aqui vai ser X e aqui vai ser força. Nesse exemplinho que eu dei para vocês aqui, a força é sempre 10. Então a força aqui, ó, seria sempre 10. Força sempre 10, tá? Aqui seria 10 newton. A força aqui está em newtons, tá? Então a força sempre 10. Começaria no x igual a 2, o deslocamento, e iria x igual a 10. Olha que interessante que a gente pode observar aqui. Se a gente quantificar e olhar esse retângulo aqui e analisar a área dele, qual a área desse retângulo? É a área da base, que é 10 menos 2, que é 8, vezes a altura, que é 10, é 80. Então, 80 newton metro, tá? Então, aqui vem uma coisa geral que sempre funciona, tá? Sempre é assim. A área sobre a curva da força em função da posição é numericamente igual ao trabalho, tá? Então, se eu quiser calcular o trabalho de uma força, se eu tiver um gráfico, eu calculo a área sobre o gráfico entre o eixo X e nas distâncias, né? A distância que o corpo andou. Então, aqui nós temos uma coisa importantíssima, que o trabalho é numericamente igual à área da curva, né,
da função da força, função da posição. Tá? Vamos fazer outro exemplo para vocês. Então, olha ali, calculamos o trabalho de uma força constante de 10 newtons para levar o corpo de x igual a 2 até x igual a 10. Agora outro exemplo é o seguinte, vamos mudar um pouquinho só esse exemplo anterior e vamos fazer o seguinte, vamos calcular uma força que não seja na direção do movimento. Então, é mais simples, tá? Vamos calcular uma força, vamos supor que é o mesmo 10 newtons que está sendo empregado na força, só que nós vamos imaginar que ela tem um ângulo aqui, ó. Tá? Então a minha força está aqui, certo? 10 newtons, e o corpo está se movendo, tá? Da direita para a esquerda, de x igual a 2 e vai até x igual a 10, por exemplo. Só para ficar igual ao primeiro exemplo. O que a gente observa, se for para calcular o trabalho dessa força? A gente observa que o trabalho dessa força vai ser menor do que o trabalho se a força tivesse a direção do movimento. Tá? Então, quando está na direção do movimento, calculamos aqui em cima, deu 80 joules. Vamos calcular aqui agora. A experiência mostra, tá, que esse efeito que ocorre é só devido à componente x, só a componente da força na direção do movimento que vai me dar, que eu tenho que usar para calcular o trabalho. Tá? Lembre que é uma decomposição vetorial de forças, né? Eu posso colocar qualquer força, eu posso escrever em termos de componentes dela em relação ao sistema. O mais comum é o sistema cartesiano, né? Então, ó, essas duas forças, x e y, a soma delas é a força 10 newtons. Essa força vertical aqui, ela não entra para calcular o trabalho, tá? Não é considerada. Apenas essa força, a componente da força na direção do movimento. Tá? Se eu chamar ela de F paralela ao movimento. Tá? Como que é a fórmula para calcular o trabalho aí? Então, a gente vai ver o trabalho vai ser apenas a força paralela ao movimento vezes a distância. Tá bom? Então, isso aqui é uma coisa importante para você calcular o trabalho. Como que eu faço agora para calcular essa força paralela? Se for me dado o ângulo, um ângulo θ aqui, ó, um ângulo θ, e a intensidade da força. Tá? Então é fácil de verificar aqui, se você observar esse triângulo, você vê que a intensidade, a hipotenusa desse triângulo aqui é o 10 newtons. Tá? O que eu quero é essa paralela aqui, que é o FA paralelo, tá? Que é o cateto adjacente, e tem o ângulo θ. Então a gente pode, para obter a força paralela, sendo dado o ângulo e a hipotenusa, eu devo utilizar cosseno. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então minha força paralela ao movimento vai ser F cosseno de θ. F cosseno de θ. Então é isso que vai aqui. Tá? Então o meu trabalho, quando a força é inclinada, eu tenho que pegar o F vezes o D, mas eu tenho que multiplicar pelo cosseno de θ. Então o cosseno de θ é o cosseno do ângulo entre a força e a direção do movimento. Tá? Então essa fórmula aqui é mais geral. Tá? No caso primeiro aqui, nesse caso aqui que a gente viu primeiro, a força tem a direção de deslocamento. Então o θ é 0. Cosseno de 0 é 1, então a fórmula vale também, vale sempre. Então isso aqui é a fórmula mais geral que você pode memorizar. E por que é assim? Porque apenas a componente da força paralela ao movimento é que contribui para o trabalho da força. Então vamos calcular, né, supondo que esse ângulo aqui é 60 graus. Esse θ é 60 graus. Tá? Aqui é 60. Vamos calcular o trabalho. Então meu trabalho seria F, que é igual a 10 newtons, né, vezes a força paralela,
né? A força paralela é 10 newtons que multiplica o cosseno de 60. E depois multiplicado pela distância, que é 10 menos 2, que é 8 metros. Né? Então vamos lá, vamos calcular aqui. 10 newtons, cosseno de 60, meio. Né? Cosseno de 60, meio. 8 metros. Então isso aqui vai me dar, né, 10 sobre 2, 5, 5 vezes 8, 40 newton metros ou joules. Olha então que interessante, quando a força de 10 newtons é paralela ao movimento, eu faço a conta e acho o trabalho 80 newton metros, 80 joules. Se a força for inclinada, ela vai executar menos trabalho, porque o trabalho que seria F vezes D, agora vai multiplicar pelo cosseno do ângulo entre eles. Deu 40 aqui, a metade, tá? E o que a gente observa então dessa fórmula geral aqui? Que quanto maior o ângulo θ, né, menor o valor do cosseno, variando de 0 a 90 graus. Então, vai sendo menor o trabalho. Tá? Uma força, se fosse totalmente perpendicular, não vai fazer trabalho nenhum. Cosseno é 0, cosseno 90 é 0. Então isso faz sentido físico, né? Então se você quiser empurrar uma caixa, alguma coisa, então a eficiência para você realizar trabalho é melhor se você puxar na direção do movimento, tá bom? Vamos fazer alguns outros exemplos agora de aplicação, tá? Dessa teoria aqui, para gravar melhor na cabeça de vocês. Isso aí. Vamos ver a gravitação, tá? Vamos ver o trabalho desempenhado contra a gravidade. Daí vai aparecer uma coisa que a gente chama de energia potencial, que é importantíssima, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então vamos supor um corpo parado aqui no solo. Vou falar que essa posição é 0, altura 0. E eu vou elevar esse corpo, eu vou atuar ele com uma força. Vou atuar com ele com uma força para ele levantar, tá bom? Como tem que ser essa força? Como tem que ser essa força? Essa força tem que ser no mínimo igual ao peso, no mínimo igual ao peso do corpo, tá? Então esse corpo está nessa posição e ele vai numa posição superior, ele vai atuar até, vai ser elevado até essa outra posição aqui, tá? Qual o trabalho dessa força F, tá, para deslocar o corpo de uma altura y igual a 0 até uma altura y, né? Então, ao longo da trajetória, essa força equilibra o peso. Para cá tem uma força-peso do corpo também, tá? Tem que equilibrar. Para iniciar a subida, tá, a F tem que ser um pouquinho maior que P, mas depois que isso começou a subir, pode igualar as duas. Então, como a gente calcula o trabalho, a força aplicada, a força externa, está na direção do movimento. Então, trabalho é simplesmente força vezes deslocamento. Tá? Se eu quiser multiplicar pelo cosseno, seria cosseno de 0, que é 1. Tá? Então, o trabalho dessa força externa, né, o que vai ocorrer com ele? Esse corpo está nessa posição y0, a posição final é y. Esse aqui é o jeito de calcular o trabalho dessa força. Tá bom? Vamos dar exemplo. O meu corpo vai de y0 até y igual a 5 metros. Tá bom? E essa força é 2 newtons. Como calcularia o trabalho da força externa para vencer o peso do objeto, né, e elevá-lo de uma altura de 5 metros? A força aqui seria 2 newtons e a distância 5. Né? Então minha força seria 10 newton metros, 10 joules. Agora vem aqui o conceito interessante de energia. Essa força que elevou o corpo, ela realizou esse trabalho. Essa energia veio dessa força externa. E o que vai ocorrer depois que a configuração do corpo for só ele em cima? O corpo
nessa posição em relação a y igual a 0 aqui. Então, primeiro, o sistema inicialmente, o corpo está na posição y0. Agora o corpo está na posição h aqui, ou 5 metros. Tá? Qual a diferença? Antes, quando ele estava na posição 0, ele tinha uma determinada energia. Quando essa força atua, ele vai para outra posição, ele tem outra energia. Essa energia de 10 joules foi armazenada nesse sistema. Tá? Foi armazenada nesse sistema onde o corpo está a 5 metros de altura elevado em relação à posição inicial que ele estava antes. Tá? Essa energia aqui, então, a gente chama de energia potencial, né? Então ele tem uma energia potencial. Energia potencial. Como essa força aqui é da gravidade, potencial gravitacional. Tá? Poderia ser força eletrostática também, força, energia potencial eletrostática, que é o volt, medida em volt. Depois, mais para frente, a gente pode estudar isso aí, né? Olha lá, então, esse corpo então tem essa energia potencial. Então, todo corpo que está no campo gravitacional tem uma determinada energia potencial em relação ao outro ponto que está mais para baixo. Tá? Então, por exemplo, na natureza a gente vê esse fenômeno quando, por exemplo, a água dos mares, das florestas, elas evaporam devido ao calor do sol e elas ficam numa posição alta. Né? Elas têm uma energia potencial gravitacional muito grande quando elas estão no alto. Depois elas caem em forma de chuva e eventualmente enchem rios, represas, né? Que ainda tem um desnível em relação a outro ponto. Daí a gente pode aproveitar uma parte dessa energia, por exemplo, nas hidrelétricas, né? Tá? É um exemplo aí de energia potencial gravitacional. Bom, o vídeo já está longo, eu vou em seguida gravar outro vídeo, tá? Falando de outro tipo de energia, que é a energia elástica. A energia também pode ser armazenada em corpos elásticos, corpos que armazenam energia, se deformam e armazenam essa energia que pode ser acumulada ali, pode ser liberada, né? Isso aí é para o próximo vídeo, tá? Então, até a próxima, pessoal. Bons estudos de física.